aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nesta última solenidade do ciclo litúrgico do Natal, Epifania do Senhor, a Igreja proclama a data da Páscoa, que tem relação com o momento em que celebramos a Epifania, e todas as datas móveis do ano litúrgico que gravita em torno da Páscoa do Senhor. Foi o que nós ouvimos nesta proclamação solene feita pelo diácono. Hoje celebramos a Epifania do Senhor. É uma oportunidade a mais de aprofundamento no mistério da encarnação do Filho de Deus, hoje com a sua manifestação como Salvador de todos os povos, Salvador universal. Na noite de Natal, nós ouvimos o Evangelho que narrou o nascimento de Jesus e o anúncio de Jesus como Salvador do povo de Israel foi comunicado àqueles que eram desprezados, aos descartados, aos marginalizados, aos esquecidos, os pastores que andavam pelos campos, dormiam com seus rebanhos, eram muitas vezes indisciplinados, entravam nas propriedades dos outros por engano ou por esperteza, enfim, era um grupo social que não gozava de prestígio na sociedade. E é justamente a eles que é anunciado o nascimento do Salvador. Hoje nasceu para vós um menino que é um Messias, Senhor. E eles então vão à cidade de Davi, Belém, conforme fora indicado pelo anjo, para ver. E lá eles encontram Maria, José e o menino. Por isso o nosso presépio tem essa representação sempre dos pastores, e muitas vezes, conforme o presépio, as ovelhinhas também aparecem nas nossas representações do presépio. Hoje, por assim dizer, nós vamos completando o quadro do presépio. Tem outros personagens, né? No presépio, por exemplo, o boi, o burro, né? Alguém pode perguntar de onde que vem o boi e o burro, né? Já que nenhum dos relatos evangélicos fala de boi e de burro. Mas tem uma citação do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, que o boi e o burro conhecem o seu dono, e o povo de Israel não recebe o Senhor, né? Então, por isso que o boi e o burro entraram, né? Hoje mesmo nós tivemos uma cena especial aqui, quando eu estava refletindo isso de uma maneira também mais simples, na missa das crianças. Alguém depois pediu a palavra de uma senhora. Eu não estou falando para tirar o boi e o burro do presépio, não é nada disso não, né? Deixa o burro, ela lembrou até algo bonito, que é da devoção popular, né? Ela lembrou que o burro, né, estava lá, porque depois é com o burro que eles vão fugir para o Egito, né? Então, isso já mas é legítimo, né? Então, o boi e o burro estão lá, realmente por causa dessa questão de reconhecimento do dono, do Senhor, né? Um contraste com o povo eleito, que não reconhece. Nós temos então hoje os últimos personagens, para quem gosta de compor o presépio por etapas, né? Na solenidade da Epifania, então coloca os reis magos, né? E aí, conforme o presépio, entra até uns camelos, né? Umas coisas assim, porque como nós ouvimos na primeira leitura, né? Citação de Isaías, a respeito, citação imediata a respeito da reconstrução de Jerusalém, do retorno da glória de Jerusalém. Então fala daquelas peregrinações para Jerusalém de todos os povos, né? Trazendo os seus presentes, uma multidão, né? Com camelos e dromedários e trazendo os seus presentes, se fala de ouro e de incenso, presentes que eram importantes para o templo, para o culto do templo, né? Esse ouro, esse incenso. A primeira leitura é uma preparação para o evangelho de hoje, né? Mas o que nós vemos aqui é que Mateus nos dá algumas indicações precisas do ponto de vista geográfico, do ponto de vista histórico, mas sobretudo do ponto de vista teológico.
Mateus diz, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, informação geográfica, mais informação teológica. Belém, na Judéia. No tempo do rei Herodes, informação histórica, mas também informação teológica. Mateus está nos mostrando que, em contraposição àquilo que seria o esperado, o nascimento de um rei, de um Messias, numa capital, num centro importante, num palácio, ele nasce na cidade de Belém, na Judéia. Se cumpre a profecia e, ao mesmo tempo, nós temos aqui a maneira nova de reinar, a maneira do Cristo de reinar, né? Eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Quem são esses magos? Naquela região da Mesopotâmia havia uma tradição de pesquisa sobre os astros. Em outros tempos tinha sido até mais florescente. No tempo de Jesus era um pouco já decadente. Mas os magos são aqueles que estão ali perscrutando os astros. E naquele tempo, hoje nós temos informações mais precisas sobre a época do nascimento de Jesus, provavelmente ano 6º ou 7º antes da nossa era. E aí houve um fenômeno também astronômico, né? Que foi a conjunção de Júpiter e Saturno, o que nós vimos repetido esse ano, né? Que passou no final do ano, pouco antes do Natal, muitos puderam observar, para aqueles que não tiveram os dias chuvosos, né? E quem tinha mais condições, isso dá um brilho especial. E Júpiter, para aqueles povos da Mesopotâmia, era justamente a representação da divindade, né? E assim como Saturno representava justamente os povos de Israel, judeus, né? Então essa conjunção ajuda a explicar essa pesquisa desses chamados magos, entendidos aí como, entre aspas, os cientistas daquele tempo. Mas não era só isso. Magos também são chamados de sábios, porque eram pessoas que buscavam a sabedoria, a verdade, a sabedoria da vida, o sentido da vida, a fome de Deus. Alguns tinham até a figura de sacerdotes. Há até quem levante a hipótese de que a própria filosofia grega tem também uma de suas fontes remotas, justamente os magos lá da região da Mesopotâmia, não dessa época, os anteriores, no tempo de maior esplendor da ciência astronômica daqueles povos. Nesse tempo ela já era decadente. Aristóteles chega a citar também essa sabedoria que vinha do Oriente. Mas enfim, eles eram também sábios. Então, cientistas, sábios, pessoas de fé, né? E eles então procuravam, ouviam as profecias que existiam, né? Então, essa conjunção de fatores ajuda que eles enxerguem no sinal uma indicação que os coloca a caminho, num itinerário. Primeiro eles têm a fome, a busca. Gostaria aqui, como parênteses, né, nós estamos numa cidade universitária, e aqui nós podemos ver que não há uma oposição entre ciência e fé. Não há uma oposição entre razão e fé. A ciência, a razão, corretamente utilizadas, orientadas, não se opõem à fé. Não podem fazer a confissão de fé, porque isso ultrapassa a sua competência, a da ciência, e a razão também não tem condições por si só de professar a fé. Mas ambas podem reconhecer a razoabilidade da fé, a plausibilidade da fé. A fé não é absurda, né? Mas a fé é plausível, ela é razoável, só que a fé é, sobretudo, graça. Esses magos procuram. Então eu posso aqui dizer que eles podem representar o mundo também da ciência, da pesquisa. Eles também estão representando as outras religiões, são pagãos, não são membros do povo de Israel, não conhecem a tradição de Israel, não são membros desse povo eleito. No entanto,
eles estão atentos na busca de Deus. Podemos aqui considerar todas as religiões que buscam a Deus, e na sinceridade dos seus membros elas convergem para a verdade, para o bem, para o amor, para Jesus Cristo, que hoje se manifesta como o Salvador de todos os povos. Ciência, religiões, tudo o que no mundo é humanamente ordenado, caminha para aquele que é a palavra, o Verbo de Deus, que existia já antes do mundo e pelo qual o mundo foi criado. Deus sempre quis se comunicar, por isso ele tem um verbo, ele tem uma palavra, que é Deus mesmo, que é a imagem da sua substância, que é o Filho unigênito, e nós fomos criados por essa palavra. Essa palavra é a razão de ser de todo o universo, é a razão de ser do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e chamados todos nós a sermos filhos no Filho Jesus Cristo, como temos refletido neste ciclo litúrgico natalino. Mas hoje nós vemos esse aspecto em que esses magos se colocam a caminho e vão fazer um percurso exigente, porque o percurso da fé é exigente. A fé é dom de Deus, mas a busca, ela tem que ser perseverante. E Deus se manifesta àqueles que são perseverantes na busca, na sede de Deus. Certamente é possível também que os magos tenham ouvido falar de determinadas profecias. No Antigo Testamento mesmo, nós lemos no livro dos Números, no capítulo 24, uma profecia de alguém que não era do povo de Israel, um mago do Oriente, Balaão. Quando Moisés estava para entrar na terra prometida, os moabitas contrataram Balaão, que era famoso adivinho, mago do Oriente, para proferir oráculos de maldição contra Israel. Mas acontece um fenômeno: Balaão não consegue profetizar contra Israel maldizendo, ele bendiz Israel. E aí ele faz uma profecia messiânica: eu vejo, não agora. Nós lemos esse texto há poucos dias, nesse período que precedeu ao Natal, na Semana Santa do Natal. Eu vejo, mas não agora, uma luz que desponta, um cetro que vem de Judá e que governará todos os povos. Então ele faz exatamente o contrário, portanto uma força maior, um profeta estranho à tradição de Israel, e um profeta até adversário, de Israel. É possível que essas profecias e outras tenham circulado. No tempo de Herodes circulavam várias notícias do nascimento de um Messias. Os magos então vêm do Oriente e chegam a Jerusalém. Muito natural, chegando naquela região, procurar a capital. E procurando a capital, foram ao palácio. Um rei deve nascer na capital e no palácio, mas bateram na porta errada, na porta de Herodes. Um homem profundamente ambicioso. Por isso é que Herodes aqui não é só uma informação histórica, é uma informação também teológica. A contraposição que Mateus coloca neste texto entre Jerusalém e Belém. Em Jerusalém está Herodes. Herodes era ambicioso e cruel. Já havia mandado matar a sua esposa e 2 filhos, porque ameaçavam o seu poder. E agora chegam esses magos vindos do Oriente perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Então podemos entender a perturbação de Herodes e da cidade de Jerusalém, porque ele começa a consultar, isso não ficou em segredo, as lideranças religiosas de Israel, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, para descobrir onde ia nascer o rei dos judeus. E permitam também mais uma referência: essa expressão rei dos judeus denota claramente que esses magos eram pagãos, porque um membro do povo de Israel não falaria rei dos judeus, falaria rei de Israel, é o que está na tradição do seu povo. Outro que fez isso foi Pilatos. Aqui está a cruz, no letreiro que
que está em cima do Cristo, que Pilatos mandou colocar, Pilatos mandou escrever: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. É também um pagão, né? Então é uma expressão de pagãos, né? Na verdade, alguém de Israel não falaria assim. Mas enfim, esses magos fazem essa pergunta e Herodes então vai usar o seu poder para fazer a pesquisa. Convoca um outro grupo, um grupo religioso, um grupo conhecedor da Escritura, e pergunta: onde deveria o Messias nascer? E eles respondem com precisão, com exatidão, conhecem as Escrituras. Em Belém, é um texto de Miqueias. Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Interessante como ele sabe responder direitinho, não é? Então, Herodes, maliciosamente, encarrega os magos de, com exatidão, descobrir onde está o menino em Belém e informá-lo para que ele pudesse adorá-lo, na verdade, matá-lo. 3 posturas diante do menino. 3 posturas diante de Jesus Cristo. 3 posturas diante do Evangelho. A primeira de Herodes, homem ambicioso que quer defender a todo custo o seu poder. Este resiste ao menino, resiste a Jesus Cristo, resiste ao seu Evangelho. Ele quer matar o menino, matar Jesus Cristo, matar o Evangelho. É uma postura diante de Jesus Cristo e do Evangelho. Existem outros Herodes, não é só este. Eu já disse até provocativamente outro dia, tem um Herodes dentro de cada um de nós. Então, a tentativa de sufocar o Evangelho e Jesus Cristo. Segundo grupo, segunda reação diante do menino: as autoridades religiosas de Israel, os sacerdotes e os mestres da lei, que dão a informação precisa. Interessante, os magos saíram de longe e vieram até Jerusalém e foram até Belém. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estão em Jerusalém. Jerusalém é pertinho de Belém. Belém é, por assim dizer, periferia de Jerusalém. São 8 quilômetros de distância. Eles não foram a Belém, né? Eles dão a informação, mas eles não se dispõem a esse pequenino percurso até Belém para ver o menino, para conhecer. Nós podemos dizer que é a postura da indiferença, ou, para falar como o Papa Francisco tem dito, da insensibilidade, né? Da insensibilidade, a frieza. Veja, não basta sermos religiosos, não basta sermos religiosos. Às vezes podemos ter até um conhecimento religioso, uma prática religiosa, mas podemos ser pouco sensíveis, podemos ser indiferentes. Queremos uma religião à nossa imagem e semelhança, uma religião que não nos incomode, uma religião que permita que nós tenhamos o comportamento que queremos ter, uma religião que permite que eu continue como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, uma religião que eu domine, uma religião que me dê prestígio. Essa é a religião desse grupo. É uma outra postura diante do Evangelho, querer domesticar a revelação de Deus. E o terceiro grupo é dos magos. Repito, não são do povo de Israel, são pagãos, mas se colocam a caminho, fazem o itinerário. Eles para nós são um exemplo desse discipulado missionário. Eles vão, depois pegam a indicação, vão até Belém, revêem a estrela e chegam e acham o menino e a sua mãe, diz Mateus. Aqui o menino e a mãe têm uma importância em Mateus também. Interessante, Mateus, que é o evangelista que sublinha a perspectiva de São José, estamos no ano de São José, Mateus, nessa passagem, não cita São José. Eles encontram Maria e o menino. Era muito comum, no nascimento de um rei, ele era apresentado a mãe e o filho, né? A mãe do rei e o filho. É justamente dizendo que ele é o rei. Não só, Mateus enfatizara já, naquele sonho de José, avisado pelo anjo, quando ele quis abandonar Maria em segredo, diante da sua gravidez, que aquilo que acontecera com Maria era obra do Espírito Santo.
a concepção virginal, né? Então, a mãe e o filho. É claro também, uma indicação teológica de Mateus, que nós temos aí o Filho de Deus, a mãe e o filho, né? O Filho de Deus, o Pai é Deus, né? Então, aqui nós vemos essa atenção de Mateus. E esses magos ajoelharam-se e o adoraram. Eles que estavam acostumados a seguir os astros, agora se curvam diante de uma luz maior, um menino. Eles o adoraram, eles se curvaram. É justamente a representação de todos os povos que se dirigem a Jesus Cristo e abrem os seus cofres, oferecendo presentes, ouro, incenso e mirra. Não são presentes práticos para uma criança recém-nascida, são presentes simbólicos. O ouro, que é o reconhecimento da realeza do menino. O incenso, o reconhecimento da divindade do menino. E a mirra, planta aromática, perfumosa, de qualidades terapêuticas, de cura, é justamente aquela referência à humanidade de Jesus, e uma humanidade sofredora, que se entregará por nós na paixão. Quando Jesus vai ser sepultado, eles levam para colocar na sepultura de Jesus uma mistura de mirra e aloés, né? Então aqui a mirra, vejam a ligação do Evangelho da infância com a paixão do Cristo, com a sua doação. Então, meus queridos irmãos, a festa de hoje é de uma grande importância. É quase que uma duplicação do Natal. Aliás, no Oriente celebra-se o Natal por ocasião do 6 de janeiro. Nós também celebramos 6 de janeiro, o domingo mais próximo. É uma maneira até da igreja ocidental, latina, estar em comunhão com a igreja oriental, né? Nós celebramos essa festa da Epifania, mas como manifestação do Cristo a todos os povos. Se na noite de Natal ele se manifesta aos descartados, aos pastores, aos pobres da periferia, hoje é a manifestação a todos os povos, de todas as culturas, de todas as religiões, de todas as etnias, de todas as raças, não é? Então nós vemos esse programa universalista. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Somos todos irmãos e irmãs, como tem dito o Papa Francisco, fratelli tutti, somos todos irmãos. Então nós devemos pedir hoje, estamos ainda no início desse ano civil de 2021, a graça de caminharmos neste mundo guiados por essa estrela de Belém, por esse menino que nos foi dado, guiados pelos sinais dos tempos. Quais são os sinais dos tempos? Isso nos levaria longe, né? Mas eu gostaria de pontuar brevemente 3. Primeiro, eu coloco aquilo que o Papa Francisco tem dito. São 5 anos da publicação da encíclica Laudato Si. Nós vivemos uma profunda crise climática, uma agressão violenta à natureza, uma extração predatória da natureza, sempre tendo o lucro como o primeiro motor, e nós vemos o planeta ameaçado. Ao grande convite, ao cuidado com a casa comum, a proposta de uma ecologia integral, é um sinal dos tempos, é um apelo que nos vem pelo profeta Papa Francisco. Agora, mais recente, Fratelli Tutti, essa outra encíclica em que o Papa chama atenção para essa fraternidade universal. Somos todos irmãos e irmãs, todos os povos. E o Papa fazendo gestos tão bonitos e tão fortes, também inspirados por São Francisco de Assis, como na Laudato Si, ele toma o Cântico das Criaturas. Na Fratelli Tutti ele lembra seu encontro com aquele grande líder muçulmano, né, o imã, e fazem em Abu Dhabi, e aí fazem aquela declaração conjunta. Então o Papa chama essa atenção para esse esforço das religiões como caminho para a paz. Assim como Francisco de Assis, há 800 anos atrás, foi ao encontro do sultão no Egito, o Papa também hoje vai ao encontro dos muçulmanos, para que haja uma cultura do cuidado, da fraternidade, do amor.
somos todos irmãos. O mundo está tão dividido, não é verdade? Tão polarizado por ideologias, partidos, religiões. Às vezes as pessoas, nós contra eles, eles contra nós, né? Isso não vem de Deus, né? Somos todos irmãos. Então, um dos sinais dos tempos é justamente esse apelo forte do Papa Francisco. E ele agora, na mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, chama atenção para sermos isto, cuidadores uns dos outros. E esse cuidado de uns dos outros deve ser o percurso para a paz. Nesses tempos de pandemia que estamos atravessando e de pós-pandemia que viveremos, tempos desafiadores, mas os nossos tempos, nós somos chamados a ser cuidadores uns dos outros. O Papa nos lembrava lá do livro do Gênesis, Deus que cria o ser humano e o coloca no jardim. Deus é o grande cuidador. E Deus que cria a fraternidade. Caim, no entanto, por inveja, mata Abel, consequência direta da desobediência. É a visibilidade do pecado original no fratricídio, quando o irmão mata o irmão. Mas Deus interpela Caim. Qual é a pergunta de Deus? Onde está o teu irmão? Qual é a resposta de Caim? Por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Sou guarda do meu irmão? Somos sim, afirma o Papa, cuidadores uns dos outros. São os sinais dos tempos. Que nós caminhemos nesse ano de 2021, iluminados por essa estrela, por esse menino que nos foi dado, para que esse plano de amor de Deus, que Paulo maravilhado diz nessa segunda leitura de hoje, carta aos Efésios, esse plano antes escondido, agora revelado, que ele chama de mistério. Mistério não é uma coisa assim, inacessível, mas é o projeto de salvação. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Há um cristocentrismo na criação e na história. Teilhard de Chardin, grande cientista, padre jesuíta, pesquisador, vai falar até de uma cristofera. Nós caminhamos num processo de amorização para essa fraternidade universal. Percebamos os sinais dos tempos, acolhamos esse menino que nos foi dado, com os magos, curvemo-nos diante dele, o adoremos e ofereçamos a ele o que temos de melhor. Não mais ouro, incenso e mirra, mas justamente nossas vidas cativadas pelo amor de Deus, que foi derramado em nossos corações na força do Espírito, para sermos portadores, no seguimento de Jesus, da paz e do bem para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.